Fala pessoal, Éric DK, analista político, falando direto de Brasília, falando direto do Congresso Nacional. Vamos para o nosso programa de todo domingo, o Bullets da Semana. Programa que a gente traz os principais eventos relacionados à economia e à política, ao mercado financeiro e à política, e projetamos também o que você deve ficar de olho para esses próximos dias, para essa próxima semana. E para o bate-papo de hoje, eu trago o Marcos Miller. Ele é sócio fundador da Red Investimentos e ele vai bater um papo agora com a gente, trazendo aí o que ele enxergou na última semana. Mas antes da gente começar, seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, bom dia, obrigado pela oportunidade aí, Eric. Meu nome é Marcos, como você já citou, sou sócio fundador aqui da Red Investimentos e, obrigado de novo pela oportunidade aí de poder participar do programa de vocês. Legal, vamos explorar aí todos os seus conhecimentos. Eu sei que você tem um background aí com relação a mesas de operação, mas conte um pouquinho mais para a gente, fala um pouquinho mais para a gente sobre você. Perfeito. Eu já trabalho no mercado há 11 anos, né, dentro da mesa de operações, bem focado em equity, né? A gente trabalhava numa corretora que só tinha equity, era especializado em equity, e a gente acabou imprimindo isso no nosso interior, né? Então a gente acabou sendo bastante especialista em equity, então a gente entende bastante do mercado, a gente acompanha bastante o mercado. Nós temos uma carteira de clientes aqui com uma base muito forte em ações, né? E a gente, enfim, já participa analisando do mercado, ajudando os clientes a tomar as melhores decisões, né? Então a gente já está nessa trilha aí há bastante tempo, né? Eu sou um entusiasta dos investimentos desde quando eu estudava na engenharia lá, depois acabei estudando economia também, para fechar um pouco mais os conhecimentos, e acabei entrando no mercado e nunca mais saí. Já temos uma bagagem bem gordinha, né, de mercado financeiro. É isso aí, vamos explorar um pouco dessa bagagem no programa de hoje. Mas antes da gente começar, você está falando de onde? Eu estou falando aqui da nossa matriz, né? A gente tem um escritório, a Red Investimentos tem um escritório em Porto Alegre, que é a matriz aqui, onde eu estou, e uma filial em São Paulo, né? A gente está abrindo aqui umas outras filiais em outros estados, mas eu estou falando aqui de Porto Alegre, na nossa matriz aqui, na minha sala de reuniões aqui. Mas, vamos direto ao ponto. Qual é o seu primeiro... Sem chimarrão, né? Não estou com chimarrão aqui. Ixi, então vai ter uma crise aqui no meio do programa, gente. Domingão pede chimarrão, mas eu não tô tomando. É isso aí, vamos direto ao ponto. Qual é o seu primeiro bullet dessa última semana? Qual é o seu primeiro destaque referente à semana que terminou? Perfeito. A semana aqui eu gostaria de destacar alguns pontos que vêm acontecendo, né? A gente teve um cenário político bem conturbado aí. Nessa semana a gente teve notícia suficiente para falar sobre um mês, né? Mas na parte do mercado financeiro a gente tem aí algumas coisas interessantes acontecendo, tá? Que até descolam um pouco do cenário de instabilidade política, que acho que você vai comentar um pouco mais para frente. Mas a gente tem as ações da Locamérica e Localiza subindo forte na semana, né? Por causa que o CAD autorizou aí uma fusão, teve bons olhos, né, com o projeto de fusão entre as duas empresas, né? Isso fez os papéis dispararem bastante. A gente tem também ações da PetroRio, né, com uma alta produção aí acima da média do esperado. A gente teve na sexta também alguns dados do varejo muito bons, com patamares recordes que não eram vistos desde o início da série, né, de monitoramento das vendas no varejo. Subiram 1,2%, bem acima da expectativa que se tinha. E a gente teve também ali uma call, né, uma reunião de investidores da Vale, onde ela apresentou alguns pontos interessantes, alguns pontos ruins, né, de pagamentos das dívidas do desastre lá de Brumadinho, mas ela também mostrou um produto novo que ela já vem desenvolvendo há 20 anos, né, que está bem em linha com essa agenda ESG, que vem sendo falada bastante, né, que é um produto que diminui a emissão de carbono. Eu até anotei o nome aqui, mas é briquete verde o nome do produto, né, que é uma maneira de extração de ferro
que consome menos carbono, né? Eu teria essas principais ações assim. A gente também teve um pouco de bafafá na parte de frigoríficos, né? Por causa de alguns casos de doença da vaca louca no Minas Gerais, se eu não me engano. Mas acabaram não afetando tanto as ações assim, até elas são as ações ali de bife, por exemplo, que é Minerva, acabaram subindo 13% na semana, né? Até não impactou tanto assim quanto talvez pudesse impactar. Seria isso, assim, de bullets mais importantes para a semana, eu teria esses pontos aí para frisar, né? A semana, de novo, foi bem movimentada, né? Tem bastante coisa para falar. Eu tentei selecionar algumas coisas mais importantes aí que deram uma volatilidade maior no mercado. Pois é, Marcos, você trouxe um foco interessante que foram de ações que, por mais que a gente tenha visto muita volatilidade negativa durante a semana, que depois até que se recuperou, mas foram ações que parece que passaram ilesas de todo o ruído aqui, oriundo de Brasília, né? E Sim, essa sim. questão da Vale, que foi o fator produto novo que fez a Vale, então, ter esse resultado. E com relação a esse setor mais focado aí na questão do agro, mais focado na questão da carne em si. Também não houve, então, nenhum impacto, não houve também fatores externos que pudesse aí contaminar toda a dinâmica da Bolsa nessa última semana para esses ativos? Até teve ali a parte da greve dos caminhoneiros, que acabou durante a semana, até paralisou ali Florianópolis, né, um pouco do estado de Santa Catarina, acabou afetando um pouco a produção de algumas frigoríficos, mas no consolidado semanal, né, as ações acabaram ficando no patamar positivo, né? Tanto o BIF quanto Minerva acabaram ficando num patamar mais positivo. Desculpa, BIF é Minerva, né? BIF e Marfrig, desculpa, acabaram ficando num patamar até estável ali, BIF ficou positiva, então não acabou afetando tanto, né? Eu vejo que o momento atual ele é muito de stock picking, tá? A gente escolher ações específicas, como você bem falou, né? Algumas ações elas vão acabar ficando ilesas ou como a gente diz mais no mercado, né? Antifrágeis, né? Elas acabam não sendo afetadas tanto pelo cenário macro quanto outras ações que são mais sensíveis, né? Então, por exemplo, se a gente pegar os últimos 3, 4 anos, a gente basicamente qualquer coisa que a pessoa comprava dava certo, né? A gente saiu de uma bolsa lá de 33 mil pontos para 120 mil pontos. E agora eu acho que já começa a ter que a pessoa começa a ter que ser um pouco mais seletiva para poder montar a sua carteira, fazer uma escolha mais assertiva, com algum outro tipo de fundamento, para poder, enfim, ficar um pouco mais protegida, né? De vários fatores que em volta do mercado acabam influenciando, né? Como a inflação aí que essa semana já viu um dado novo e ela está no acumulado de 9,6%, né, ao ano, né? Muita gente falando que vai estourar a casa dos 2 dígitos logo logo. Paulo Guedes falou que não, que agora é o pior momento, depois vai melhorar, enfim. Tem muita incerteza, né? E o mercado não gosta de incerteza, né? O mercado gosta de as coisas um pouco mais estáveis. Então, empresas que são mais robustas acabam sendo melhores para essa escolha de portfólio, né? De carteira. Legal, dá uma dica para quem está nos assistindo agora, quais são, pelo menos umas 2, 3 dicas para a gente, quais são essas ações que você considera antifrágeis para a turma ficar acompanhando, para a turma ficar de olho? Perfeito. Vai depender muito do cenário, né? Mas, por exemplo, algumas ações importantes de exportadoras, né? Várias casas de análise dando esse call, né? Essa chamada de compra, né? Para empresas exportadoras, muito porque se o dólar sobe, né? A exportadora ela tem custos em reais e lucro em dólar, então isso é interessante para empresas exportadoras. Investimento lá fora, né? Depois que a B3 alterou as regras das BDR, muita gente se atirou nas BDRs. Eu também acho que é necessário um stock picking ali, mas só para você ter uma noção, o S&P já subiu 20% no mês, enquanto que o Ibov caiu cerca de 3%, né? Então houve um descolamento também do índice inteiro, né? Então ações lá fora podem ser antifrágeis, ações
de exportadoras. Eu vejo assim, Eric, o mercado de ações ele é muito particular, né? No que eu digo assim, a gente consegue ver que no consolidado, quando a gente fala de mercado, né, IBOV, vem cenário político, vem, enfim, eleição, vem inflação, ele chacoalha o mercado em geral, né? Então a gente às vezes pode ver lá, o IBOV caiu 3, mas o fundo tal, a carteira tal, subiu 3, subiu 4, subiu 5. Por que isso, né? Porque as ações no longo prazo, na verdade, elas acabam refletindo a empresa, né? Então, e eu vejo esse movimento, muitas empresas indo às compras, né? CSN, por exemplo, fez uma aquisição gigante agora nessa semana, comprou a terceira maior fabricante de cimentos do Brasil, que é uma empresa franco-holandesa que está saindo do Brasil. Eles foram lá e compraram por 1 bilhão um ativo que vale mais ou menos 1,5, né? Então, as empresas estão indo às compras, as empresas estão, o varejo aí tá explodindo, né? Recordes no patamar de vendas no varejo. E aí a gente escolhendo algumas coisas pontuais, né, fazendo uma análise mais minuciosa, né, a gente consegue ter essa antifragilidade na carteira, né? Uhum. E sobre a ótica de hoje, Marcos, fazendo um exercício contrário, um pensamento reverso aqui, a gente sinalizou quais são as antifrágeis, mas quais são, por outro lado, quais são as mais frágeis, quais são os setores que são mais suscetíveis a essa volatilidade, a essas questões macro, a esses ruídos aqui de Brasília? Perfeito, perfeito. Eu acho que, historicamente, empresas ligadas a estatais, tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma reestruturação gigantesca na Petro, né, na Petrobras, que ocorreu nos últimos anos, mas eu não descarto um risco de uma intervenção lá na frente. Não é o que eu vejo nesse governo, tá? Mas tudo bem, a gente também não sabe quem que pode assumir em 2022, né? Então, essas ações mais dependentes do governo, onde o governo pode acabar dando seus pitacos, usando para influenciar, usando para adquirir mais capital político, daqui a pouco numa negociação lá dentro de Brasília, essas empresas podem acabar sofrendo bastante. E às vezes nem só pelo fato de elas serem usadas para isso, mas só na expectativa, né? Certeza absoluta que se o Bolsonaro daqui a pouco falar numa live lá, eu vou mexer no preço da gasolina, a ação da Petrobras vai ter uma volatilidade, entendeu? Mesmo que ele diga, não vou fazer, né? Desistir, mudei de ideia. Aí, enfim, depois pode ser que a ação recupere. Mas esse tipo de volatilidade pode ser bem esperada nessas ações que têm vínculo estatal, né? Então, aí vai depender muito da pessoa, se ela está disposta a correr essa volatilidade, né? Dado os retornos que ela pode ter ou não lá na frente, né? Então, é sempre uma gestão de risco versus retorno, né? Mas eu acredito que é por aí. Essas empresas mais próximas das estatais ou empresas que estão um pouco mais com a corda no pescoço, né? Às vezes o setor de construção ele é muito endividado e aí com o aumento da taxa de juros a dívida desses setores as empresas podem acabar ficando sem margem de respiro, né? Então é muito, de novo, analisar um stock picking, porque às vezes mesmo dentro de um setor ruim ou de um setor que está indo ruim, a gente pode ter uma empresa que se sobressai, enfim, que suas finanças estão bem, que ela está bem gerida, que ela não é tão alavancada, né? Marcos, para aquela turma que está chegando agora, para aquela turma que está começando a conhecer mercado financeiro, o que é stock picking? Stock picking, que eu já falei bastante aqui, literalmente do inglês escolher ações, né? Então é um procedimento de escolha mais estudada, mais detalhada, né? Atirar de sniper numa ação, né? Então é mais ou menos isso, né? Então tem que olhar bem, analisar, né? E fazer a gente gosta aqui no mercado de usar muito estrangeirismo, né? Falar as coisas em inglês e nem precisaria também, né? Posso falar uma escolha minuciada de ações, né? Uma escolha mais, enfim, estudada das ações que a pessoa vai comprar para sua carteira, né? Eu já ia Mas isso falar faz parte portfólio de novo. Isso faz parte do dia a dia do mercado financeiro, Faz então, parte. para quem está chegando, já se acostuma com esse linguajar, com essas questões, Já aprende porque inglês ao mesmo tempo, né? já aprende o inglês, né? Já vai nessa dinâmica. Então, é só
para quem ainda está entrando, ficar na mesma página que a gente. Claro, Você perfeito. falou muito na questão de o investidor gosta de ter previsibilidade. Eu acho que, agora falando um pouco dos bullets da semana da política, a gente viveu vários momentos muito tensos aqui em Brasília. A gente teve ali o ápice no dia 7 de setembro, que foi quando houve ali então as manifestações na rua. O foco foi único e exclusivamente das manifestações no Supremo Tribunal Federal, e aí foi até interessante, porque até então a gente via manifestações com os integrantes do Congresso, né? Normalmente o foco das manifestações populares eram os próprios políticos, e dessa vez, capitaneado ali pelo presidente Bolsonaro, o foco foi o Supremo, foi em especial o ministro Alexandre de Moraes, que tem conduzido aí alguns processos que diz respeito à questão de fake news, e é a pessoa também que vai conduzir o TSE em 2022, Tribunal Superior Eleitoral. Então, o foco foi nele, a gente viu ali um movimento de desconstrução do ministro Alexandre de Moraes no dia 7 de setembro. No dia 8, que foi no dia seguinte, o day after, a gente viu uma reação muito forte por parte do Supremo Tribunal Federal. O presidente Luiz Fux também, ali na abertura da sessão, disse que ninguém fecharia a Suprema Corte, disse que não poderia ser usadas críticas para desconstrução de membros da Corte. Então, ficou um clima bastante tenso, ficou um clima bastante que trouxe muita volatilidade, que trouxe uma queda de quase 4% no dia 8 na Bolsa. Na sequência, a gente viu um presidente da República recuando, um presidente da República conversando com o ex-presidente Michel Temer, que é muito ligado ao Alexandre de Moraes, e ali houve uma carta à nação. Desse encontro entre o Michel Temer e o Bolsonaro, houve uma carta à nação que sinalizou um recuo por parte do presidente Bolsonaro no que diz respeito a ataques a integrantes de outros poderes, em especial a Suprema Corte. Ali a Bolsa também já reagiu, dos 4 pontos que perdeu no dia, recuperou 3, mas ainda há muita tensão aqui em Brasília. E a grande pergunta aqui, Marcos, é até quando vai esse armistício do presidente Bolsonaro? Porque ao mesmo tempo que ele divulgou essa carta aí à nação, de certa forma, tentando aí sinalizar uma trégua, corre aqui em Brasília ainda a possibilidade do próprio Bolsonaro encaminhar um novo pedido de impeachment contra um outro ministro, o ministro Luiz Roberto Barroso, e seria encaminhado aqui para o Senado, o que retomaria, então, novamente, essas questões de institucionais, esses conflitos institucionais. E no bojo disso tudo, o que é interessante, o que é importante vocês ficarem de olho? Esse conflito entre executivo e judiciário acaba colocando em terceiro plano aquela fórmula suprema dos precatórios. Era também o ministro Fux, presidente do STF, que vinha negociando a questão dos precatórios, a questão de uma fórmula para parcelar esses precatórios. Essa negociação, então, está em banho-maria, porque em decorrência aí de todos os reflexos desse embate que a gente viu entre os dois poderes. Essa é a melhor solução para os investidores, porque é uma solução que vem do judiciário, é uma solução que vem com a chancela do Supremo, ao invés de ser a solução da PEC dos precatórios, aonde os investidores olham com muita preocupação, tendo em vista que a PEC dos precatórios pode ser, sim, uma ferramenta para a turma aqui do Congresso alterar as regras do teto de gastos. E lembrando, fazer mudanças nas regras do teto de gastos significa que a gente vai ter mais despesas e descontroles de gasto, e aí a gente perde aquela questão que o Marcos falou de previsibilidade. Não ter previsibilidade em gasto é o pior dos mundos para os investidores. Então, hoje, em decorrência desse embate entre executivo e judiciário, o foco voltou para essa PEC que está tramitando aqui dentro da Câmara, teve audiência na semana passada, e agora a gente vai ver se ela vai caminhar ou não, ou se a gente vai ter a retomada das negociações entre o ministro Fux e integrantes
do Legislativo a respeito da Fórmula Suprema. Então, no bojo de todo esse tensionamento estão essas questões, e soma isso a um outro bullet que eu coloco aqui para vocês, é a questão dos caminhoneiros. A gente viu que, enquanto o presidente Bolsonaro não agiu, não interferiu, a mobilização vinha crescendo, vinha aí numa crescente, e isso deixa no nosso radar, porque futuras manifestações devem acontecer, e a gente sempre vai ter que estar de olho até quanto o presidente vai estar disposto a interferir nessas manifestações dos caminhoneiros. A princípio, ele entendeu que deixar crescer as paralisações nas estradas também poderia ser um bumerangue, no sentido de que, isso aí vai causar impacto na economia e vai causar impacto no social, e isso pode se voltar contra você. Então, dentro dessas questões que a gente viu de embate do judiciário versus executivo, executivo versus judiciário, tem essas sequelas que eu trouxe para vocês sobre a questão dos precatórios, e tem também toda essa questão dos caminhoneiros que vão ser monitorados. Agora é esperar como vão ser os próximos dias e esperar se de fato esse recuo do Bolsonaro não foi um recuo para depois tentar novas investidas. Esses são os destaques das semanas, esses são os principais pontos que a gente traz para vocês. Volto para você, Marcos, para você trazer para a gente quais são agora os principais acontecimentos dessa semana que vai nascer, que a turma do mercado financeiro tem que ficar de olho. Perfeito. Você pontuou muito bem, né? A gente tem aí alguma instabilidade, né? E o ambiente de negócios precisa ser estável para que, enfim, as pessoas comprem esse risco, né? Comprem ações, entrem comprando lá os papéis, e aí a bolsa, enfim, siga esse ciclo de alta, né? Ou siga, enfim, um ciclo mais sustentável, né? A gente está olhando bastante, o mercado está olhando bastante para essa discussão dos precatórios, né? Como você falou, é muito importante, parece que vai voltar a ser discutido de novo na segunda-feira, né, agora, e a gente está olhando bastante para isso, porque furar o teto de gastos, né, ou ter um descontrole fiscal, ele deságua em vários outros fatores que trazem mais instabilidade, né? Então, é possível que isso faça a inflação aumentar, é possível que isso gere um descompasso entre a economia governamental, a economia, digamos assim, a real, né, nós e o gasto do governo, né? A gente não tem a produção de riqueza ainda para bancar um Estado tão grande, né? Então é legal ter um teto de gastos, é importante ter um freio na sua economia. É diferente dos Estados Unidos, que pode, enfim, emitir dólares, e os dólares se espalham para o mundo inteiro, né? Não ficam só lá no país, né? Então, entre outros fatores. Então, a gente acaba podendo ter uma inflação que aumenta, e aí um juros que aumenta, um descontrole, e a inflação tem sempre um componente comportamental, psicológico, que pode entrar em descontrole total, e a gente voltar ali para os anos 80, né, onde a inflação era 80%, 90%, 100%, e os preços eram corrigidos de todo jeito, não consegue ter um ambiente, né, de negociação decente. A gente está olhando bastante para isso, né? A gente está olhando também para o fator interno, né? De novo, falando lá no stock picking, né? Na escolha de ações, olhando para dentro das empresas, vendo como é que elas estão sendo geridas, se elas estão aproveitando o momento para fazer a dívida, para desalavancar a dívida, né? Para fazer compras estratégicas. Eu vejo muitas empresas fazendo compras de outras empresas estratégicas para aumentar seu portfólio, para melhorar, enfim, o seu grupo, melhorar a robustez. Então, isso é importante para a gente olhar. E a gente está olhando, assim, acho que o principal fator que o mercado está olhando agora é o que o Bolsonaro vai fazer a partir de agora, o que o presidente vai fazer a partir de agora, né? Eu vejo que tem que essa intervenção, digamos assim, do ex-presidente Michel Temer, ela pode sinalizar algo diferente, né? Apesar de estar virando um pouco de tradição, né? Deu problema, a gente faz uma carta à nação, isso já foi feito antes também. Até deu certo no momento, a economia passou a ter um ciclo virtuoso. Vamos ver o que a gente tem que acompanhar, quais vão ser os próximos discursos do presidente, né? Se ele vai trazer o Michel Temer para ajudar um pouco mais. O Michel Temer é um excelente político, né? Ele consegue articular muito bem. Se ele vai trazer o Michel Temer um pouco mais para perto, se não vai, se ele vai começar a respeitar um pouco os outros poderes ou não, né?
como se trouxe ali, talvez ele já entre com um processo de impeachment com outro membro do STF. Então a gente tem que ver aonde essa briga vai dar, tem que ver onde essa briga vai dar e como é que isso vai refletir, né, nos gastos econômicos do governo, né? E aí tem a eleição de 2022 também, né? Muito se usa, mais para frente, muito se usa da época de eleição para poder, enfim, aumentar um pouco os gastos, né? Para poder, enfim, tentar elevar a popularidade, o nome, para tentar melhorar a resposta nas urnas, né? A gente está olhando para isso, né? A próxima semana tem alguns dados econômicos, mas não tão grandes, não tão importantes quanto essa semana. A semana foi muito cheia de plot twists, né? De reviradas, foi um bom roteiro de filme. A próxima semana a gente vai ficar de olho nessa PEC dos precatórios, nessa discussão sobre os precatórios e o que mais de atritos ou não, né, que vão acontecer entre os poderes agora, né? É isso aí, botando todo mundo também na mesma página, que PEC tá, a PEC dos precatórios aqui na Câmara dos Deputados, ela está numa comissão, foi feita uma audiência pública semana passada, e a tendência agora é que ela passe por uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ali só se fala se a PEC é constitucional ou não. A questão do mérito vem depois, que é aí a discussão numa comissão especial que deve durar cerca de 2 meses. A expectativa, Marcos, é que durante esses 2 meses tenha-se uma janela de paz, uma janela de tranquilidade, para que no paralelo se avance nas negociações com o Supremo, que é onde o investidor tem mais tranquilidade, porque essa é uma solução que, como eu falei para você, vem do próprio Supremo, não sinaliza, então, nenhuma questão envolvendo a populismo, porque com o parcelamento do precatórios baseado numa decisão futuramente do Conselho Nacional de Justiça, isso então ficaria muito melhor acomodado dentro do mundo financeiro, dentro da Bolsa, ao invés de se avançar com uma PEC que pode abrir espaço para muita maluquice, para muita criatividade fiscal. Semana que vem, então, deve ter essa votação nessa comissão da PEC. Em paralelo, o que também pode trazer um certo alento para o mercado financeiro, sinalizando que as coisas estão um pouco mais acomodadas, é com relação à reforma administrativa. Está prevista ali para o dia 14 e 15 ela ser votada numa comissão especial aqui da Câmara e depois ir para o plenário da Câmara. Vai ser importante essa votação, porque na semana passada também, em meio a todo aquele tumulto que a gente viu pós 7 de setembro, alguns partidos de centro já sinalizaram que vão para a oposição. Então, esses partidos, como o PSDB, o PSD, Solidariedade, talvez até o próprio MDB do Michel Temer, indo, de fato, para uma oposição, eles estão caminhando para a construção de uma terceira via para a campanha presidencial de 2022, e isso vai ter impactos diretos aqui, Marcos, no Congresso Nacional, porque essa turma de centro, unida com a turma de oposição, consegue, sim, arrastar muitos dos temas que estão aqui, que são de interesse do governo. Então, o foco nessa reforma administrativa vai ter esse fator também de que como é que estão as questões aqui do governo dentro da casa. Aumentou a resistência? Não aumentou a resistência? Vai se avançar essa proposta? Não vai se avançar essa proposta? E, logicamente, paralelo a isso, a gente vai ter que acompanhar se realmente esse recuo foi um recuo pontual do presidente Bolsonaro ou se a gente vai ver outros desdobramentos aí. Eu acredito que no curto prazo pode até haver uma amenização nas declarações do Bolsonaro, mas no longo prazo a gente vai ver o que a gente vivenciou nessa última semana, porque é uma agenda do Bolsonaro, a questão que envolve principalmente o voto impresso e também a questão que envolve o Alexandre de Moraes. E isso a gente vai ver, eu acredito, se estendendo esses atritos nos próximos meses até a eleição, lembrando que é o Alexandre que vai ser o presidente do TSE. Então, para a próxima semana, o foco vai ser esse, o foco vai ser também no Senado, para ver se o Senado consegue avançar com alguma das propostas de interesse do governo, como a reforma tributária que chegou lá na última semana, na semana retrasada, e até agora não houve nenhum sinal de avanço. A turma do Senado tem apostado na votação de um outro projeto, que é um projeto que trata mais da questão de consumo, e não do projeto que foi enviado recentemente para lá, que é a reforma tributária do imposto de renda. Pode ser que o Pacheco dê algum sinal
de avanços em alguns temas, mas vamos esperar. Porque, além das reformas, o Senado também está colocando stand-by aquela questão da indicação do ministro que foi indicado, né? O André Mendonça foi indicado para ser ministro do Supremo. Isso ficou stand-by em decorrência dos atritos que a gente teve aí na última semana. Essa indicação tem que passar por uma comissão, depois para o plenário do Senado, e vamos ver então se na próxima semana, com essa tentativa de acomodação, se as coisas então avançam nesse sentido. Se avançando, a tendência então é do presidente Bolsonaro conseguir confirmar mais um nome ali para a Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Então, há dentro desse jogo da semana que vem essa questão que eu falei para vocês de vamos ver como é que vai ficar a temperatura sobre as votações de reforma de interesse do governo, e no Senado como é que o Pacheco vai conduzir ali alguns temas também de interesse do Palácio do Planalto. Esses são os principais destaques, essas são as principais previsões. Agradeço demais, Marcos, a sua presença e abro aqui para você para as considerações finais. Eu acho que é isso, né? As considerações finais assim, da minha parte aqui, falando como um assessor que tem a carteira de clientes, que trabalha com clientes, protejam-se, né? A gente tem que ter uma proteção, a gente tem que ter um pouco dessa antifragilidade, né? A gente tem que entender que as coisas não são linha reta, né? Mesmo que o Brasil ele se resolva e a gente acabe trilhando aí novos rumos, não vai ser em linha reta, não vai ser sempre para cima, então espere volatilidade, né? O Brasil também já tem aquela frase famosa, né? O Brasil não é para amadores, né? Então, principalmente no âmbito político, né? Aí você pode falar muito melhor que eu. O meu negócio aqui é mais números, o meu negócio aqui é mais investimentos, mas eu acho sempre importante ter essa proteção, né? Não se atire, né? Não ache que enfim, por acreditar em X ou Y, em Z, ou primeira via, segunda ou terceira via, agora vai, né? E aí você se atira sem nenhuma proteção, sem nenhum planejamento. Acho que esse é o principal fator aqui, é a principal mensagem que eu sempre tento dar, né? Até a gente faz algumas lives mensais para os clientes aqui no escritório, e eu sempre venho falando disso, né? Já falo da inflação desde o final do ano passado, eu acho que eu fui um dos primeiros a começar a falar disso. No mundo todo ela está explodindo, e a gente tem essa parte de instabilidade política aqui no Brasil, esse tempero a mais aqui, né, no Brasil. Então a gente acho que é o mais importante é isso, né, preserve o patrimônio e invista com mais consciência, com mais propriedade, né. Eu acho que das considerações que eu poderia fazer assim de importantes, isso seria a mais importante de todas. Ainda reforço, Marcos, esse ponto que você colocou, dizendo para quem está nos assistindo que essas questões eleitorais que foram antecipadas na última semana, que foram antecipadas ali dentro de um calor de uma manifestação de 7 de setembro, a tendência é ter uma escalada aqui em Brasília, tá, gente? A expectativa é que esse tensionamento dentro do Congresso, por parte de alguns partidos que já se declararam oposição, partidos de centro que se declararam oposição, isso só ocorresse ali em outubro, novembro. A gente viu uma antecipação desse clima eleitoral, antecipando esse debate eleitoral, então a gente vai ter sim mais risco, a gente vai ter sim mais questões aí que podem impactar a Bolsa no dia a dia. Então, fica a dica do Marcos, eu reforço que as questões políticas aqui em Brasília, a tendência é a gente ter uma escalada, e essa escalada pode culminar justamente em questões sensíveis como a PEC dos precatórios e também o adiamento das discussões das reformas. É isso que a gente está monitorando, é isso que a gente está vendo ainda muita dificuldade para o investidor que está chegando, para o investidor que precisa de mais orientações. Bem, gente, essas são as nossas considerações. Eu fico por aqui desejando a todos um bom domingo, uma boa semana e ótimos negócios.